Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Poder Político. Aqui ao lado do Marcos Vieira e do Lucivão Machado, vamos analisar os assuntos da política aqui na cidade, cada um trazendo a sua opinião, seu ponto de vista, porque os bastidores da política em Anápolis estão em um período de efervescência, né? Nós estamos vendo muitas informações dos bastidores nesse momento. E a gente começa falando sobre um fato que aconteceu lá em Goiânia, envolvendo a eleição para a Prefeitura de Goiânia, mas que traz também uma influência no quadro partidário aqui da cidade de Anápolis, que foi o anúncio do prefeito Iris Rezende de que não será candidato à reeleição pelo MDB, está se aposentando, não vai mais disputar a eleição. E a gente já percebe, Marcos e Lucivan, que essa decisão do prefeito Iris não vai influenciar só lá em Goiânia, não. Ela já começa a trazer, inclusive, algumas influências no comportamento de partidos aqui em Anápolis, né? Sim, isso está acontecendo. Primeiro, analisar o Iris Rezende, né, a decisão de Iris Rezende. É um momento histórico para a política goiana, porque se Iris Rezende não é o maior, um dos maiores líderes políticos do estado de Goiás. E muitos ficam assim com o pé atrás, mas ele já fez isso anteriormente. Não, eu não sou candidato, daqui 2, 3 meses, pelo povo, o povo me pediu, estou voltando. Dessa vez eu acho que é diferente, até pelo próprio anúncio que foi feito, ele já disse que não volta mais, que o último ato dele é passar a administração para o próximo prefeito que será eleito a partir do dia 1º de janeiro de 2021, e até pela sua idade. Iris Rezende, caso reelegesse em Goiânia, ele estaria assumindo o seu segundo mandato com 87 anos de idade. É muita coisa, então eu acho que não volta mais. Agora, influencia muito. Pode ter certeza que aquele tabuleiro do xadrez, muita coisa ainda vai ter que ser mudada ali. Aquele checkmate não é possível ser feito nesse momento ainda. Primeiro a gente fala da influência, sobretudo porque os partidos eles são comissões provisórias e aí eles dependem da cúpula estadual e obviamente a mexida vai ser nas cidades, vai ser pensando em 2022. Iris Rezende sai do jogo político, o Iris Rezende que sempre não teve muita popularidade aqui na cidade de Anápolis, a gente pode ver através das últimas votações e do comportamento dele quando ele foi candidato a governador em relação ao município. Mas ele saindo do jogo em Goiânia, ele abre espaço para Maguito Vilela. E aí Maguito Vilela não é aquela unanimidade que é Iris Rezende de Goiânia. Então ele vai precisar de articular melhor e dar alguma coisa em troca de apoios. Porque se o Iris é candidato, a gente sabe que obviamente os adversários diminuem. Mas não sendo o Iris, aí todo mundo acredita que tem chance e o Maguito vai ter que oferecer alguma coisa. Não, e a prova que o Marcos está falando aí em relação sim, à mudança que pode acontecer, estava agendada uma reunião de lideranças, Daniel Vilela e Vilmar Rocha, com lideranças do MDB e do PSD de Anápolis. Assim que o Iris anunciou que não seria mais candidato a prefeito de Goiânia, mudou tudo. Tanto que adiaram esse encontro, vai acontecer posteriormente, para saber, eles vão estudar primeiro. É mais ou menos igual, é claro, não nessa comparação, mas é igual o coronavírus, o novo corona. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe o que fazer. Então, por enquanto, também no caso do Iris, estão analisando qual caminho. Com o Iris, o caminho era esse. Agora, sem o Iris Rezende, o caminho é outro, né? Mais ou menos como aconteceu em Anápolis com a desistência de Antônio Gomide por uma questão de saúde. Isso. O quadro era um com ele e sem ele o quadro mudou de figura, né? Mais ou menos, né, essa situação. Agora, a gente tem que entender também, nós já percebemos isso, né, nas articulações dos partidos até agora, que Goiânia vai ter influência na formação da disputa aqui em Anápolis. Né, as lideranças dos partidos no âmbito regional estão interferindo na decisão e nos rumos que os partidos vão tomar aqui no município. Não sei se vocês não será diferente agora com o PSD e com o MDB. O Marcos fez uma leitura interessante aqui. Iris Rezende, a popularidade dele é muito grande. Em Goiânia. Os partidos vão atrás do apoio. Iris Rezende e Maguito Vilela não têm popularidade em Anápolis, ponto. Só que o Maguito Vilela em Goiânia não tem a mesma popularidade de Iris Rezende. Eu acho que vai ter que fazer uma barganha, uma troca maior. E aí, Orisvaldo, não sei se vocês concordam, eu vejo uma possível aproximação novamente de MDB e PT. Porque o Maguito Vilela ele tem uma proximidade muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Então não se assustem MDB ser candidato a prefeito em Goiânia, com o vice do PT, e inverter as coisas que é Anápolis. O PT indicando o candidato a prefeito e o MDB o vice.
não é muito difícil isso acontecer, não. E tudo isso, né, já projetando também para 2022. Não é? Porque de um lado vai estar Ronaldo Caiado, que ao que parece não terá mais aquela parceria com o PP de Alexandre Baldi, pelo menos num primeiro momento há uma posição de afastamento político, digamos assim, entre essas duas alas devido a tudo que aconteceu com Alexandre Baldi. Então, de outro lado, o MDB, sem Iris Rezende, vai ter que fazer uma costura interessante para construir um projeto competitivo para disputar a eleição com o Ronaldo Caiado. Agora, Marcos, porque no anúncio do Iris Rezende, que não seria mais candidato a prefeito de Goiânia, quem estava presente era Margarida Vilela. E ele foi questionado pelos repórteres que estavam presentes se ele seria o candidato substituindo o Iris Rezende. Resposta dele: eu tenho que conversar primeiro com o governador Ronaldo Caiado. Isso me deixou assim surpreso. Por quê? Ronaldo Caiado automaticamente é candidato à reeleição em 2022. E quem é o candidato de oposição mais forte contra o Ronaldo Caiado em 2022? O MDB. Daniel, MDB. Estranho, né? Ter que buscar o Margarida Vilela. E aí é um outro problema para o MDB também. Mesmo o MDB tendo sua candidatura aqui em Anápolis, vamos lá que mais correr seja, Daniel Vilela vai jogar todas as suas fichas na candidatura do seu pai. Isso que eu ia falar. Ele vai jogar por dois motivos. Primeiro, por ser seu pai. E segundo, por ser da capital. Então, em si, eu acho que foi muito ruim para o Márcio Correia aqui em Anápolis, essa decisão do Luiz. Essa declaração do Maguito é uma deferência que ele faz ao fato de que o governador Ronaldo Caiado tinha uma proximidade com o Iris Rezende. Ele não quer abrir mão disso, sabe? Obviamente ele vai tentar, né? O próprio Iris, em várias oportunidades, falou sobre isso. Que ele estava discutindo as questões ligadas à reeleição dele com o governador Ronaldo Caiado. Então, o Marcos, é a mesma visão que eu tenho. Quando o Maguito diz que vai consultar o governador, é justamente uma deferência ao fato de que Iris tinha essa proximidade e, digamos, esse acordo com o Ronaldo Caiado. Não é? E em respeito ao acordo ou à conversação que havia sido aberta entre Iris e Mas vocês concordam que o Daniel Vilela deve investir muito, caso seja Margarida Vilela o candidato à capital? Com certeza. Acho que ele enfraquece um pouco a candidatura aqui em Anápolis. Aliás, a candidatura de Daniel Vilela na eleição passada ela não foi de brincadeira. Ele está construindo um projeto que ele busca consolidar ou dar um passo importante daqui a 2 anos na eleição para governador. Vocês concordam que em Aparecida está resolvido? O Mendanha é o candidato à reeleição, inclusive porque tem mais chance por lá. Então, assim, a negociação, a barganha passaria, infelizmente, por Anápolis, sabe? Assim, deixa eu só puxar Goiânia passaria por Anápolis. Não dentro desse caso do MDB, mas só que o Marcos tocou Aparecida, tem um fato que está me chamando a atenção. Dias atrás, as lideranças do Republicanos em Anápolis informaram que o partido teria candidatura aqui, porque a Nacional determinou que em todas as cidades do país que tem mais de 200 mil eleitores, ou seja, tem segundo turno, que é o caso de Anápolis, o partido teria que ter candidatura própria. Só que isso não está acontecendo. Em Anápolis, em Goiás, são 3 cidades que têm segundo turno: Goiânia, Aparecida e Anápolis. Somente Anápolis que vai, a princípio, ter candidatura própria. Porque em Goiânia, o partido, inclusive, o João Campos, já apareceu ao lado de Wilder Moraes, declarando que o Republicanos em Goiânia vai apoiar o Wilder Moraes. E lá em Aparecida de Goiânia, da mesma forma, já teve vídeo divulgado na internet que o Republicano vai apoiar o Léo Mendanha. Quer dizer, então joga por terra. Ficou só para Anápolis, né? Joga por terra essa teoria. Essa teoria aí. Ou seja, a gente é uma ilha. Anápolis cumprindo a risca, mas os demais não. Mas assim, em política, muitas vezes, Marcos, essas posições elas são tomadas dentro do conforto de cada município, dentro dos interesses, né, dos partidos ou do partido, dependendo da situação política no município onde ele está sediado. Então, assim, essa conversa de tem que lançar, é obrigatório, não sei, pouquíssimos partidos traçam uma linha vertical dessa forma e cumprem. Né? A gente destaca aqui os grandes partidos como PT, PSDB, o próprio MDB, e mesmo assim eles têm essa linha não é uma porteira fechada. Tem um espaço para manobra. Tem um espaçozinho para você poder fazer ali dar uma esterçada no volante. Aumentar um pouquinho a curva, enfim, não é? Mas acredito que a decisão do Republicanos aqui em Anápolis em ter candidatura
É para firmar eles querem firmar um projeto aqui dentro mesmo, não tem esse negócio de só porque é uma orientação nacional para se lançar candidato. Fala abertamente que o projeto aí é legítimo, sabe? Não, porque natural. cai pro Neo que eles estão falando. Então não é porque eles querem ter candidatura e é legítimo. Então fica aberto espaço, por exemplo, para o partido negociar até mesmo não ter candidatura e apoiar um outro candidato? O republicano? O João Gomes, que é candidato do PSDB, fala abertamente que está tendo uma conversa e bem adiantada para ter o Republicanos como vice. Agora, se vai concretizar, se vai dar certo, ninguém sabe. Mas que existe essa conversa, existe. Então não sei o que vai acontecer, né? Bom, só uma notinha, porque a gente já encerrou, mas só porque eu queria dizer em relação à questão da aposentadoria do Iris Rezende, é que esse episódio acaba deixando todo mundo muito sentimental. E aí o governador Ronaldo Caiado diz que é um amigo antigo do Iris e etc. É uma história que a gente for puxar para trás, então era muito particular essa amizade. Você era assim tão amigo, você não vê tanta amizade assim não, né? Só que as pessoas elas insistem em esquecer o que aconteceu no passado. Eu acho bacana você, por exemplo, reconhecer a trajetória do Iris como político, lógico, né? 62 anos. Todos vão fazer, mesmo os adversários, eles vão reconhecer a trajetória do Iris, a importância dele para a política aqui em Goiás. Agora, daí a gente era amiguinho, a gente trocava pirulito quando era criança, aí não. Demais. Ele já vai muito. O Pelé fez muito gol no Corinthians, com sabe? certeza. Mas quando ele aposentou, houve um reconhecimento da trajetória dele. Graças a Deus ele aposentou. Então, essa questão MDB-PSD fica em suspenso, então, né, Lucivão? Não tem nada decidido em relação a isso. Não. E caso aconteça o acordo, aí tem 3 nomes, porque aí o Márcio Corrêa seria o cabeça de chapa, candidato a prefeito, o PSD indicaria o vice, são 3 nomes dentro do PSD. O próprio Francisco Pontes, que eu vejo pouquíssimas possibilidades, Pastor Elias, que é vereador, correndo por fora, e o nome mais forte para ser o vice seria o Humberto Evangelista. A gente percebe um foco de insatisfação em pré-candidato a vereador do PSD quando se fala que não vai ter candidatura própria. Isso é óbvio, né? Porque a candidatura própria dá uma turbinada na chapa. Né? Verdade. Por falar em chapa, nós temos 2 chapas de pré-candidatos que já estão definidas, fechadas, né? Compostas já com candidatos ou pré-candidatos a prefeito e vice. A chapa encabeçada pelo prefeito Roberto Naves, do PP, que tem Márcio Cândido do DEM como pré-candidato a vice. E agora a chapa do PSL, que tem Valeriano Abreu pré-candidato a prefeito, e o vice que ele escolheu foi o publicitário Fernando Dutra. O publicitário Fernando Dutra, que é ligado à Igreja Católica, assim como o Valeriano, é o responsável pela associação mantenedora do Canal 14 da NET, e é publicitário, né? Tem aí projetos na área da publicidade em Anápolis, é um empresário conhecido nessa área, uma pessoa da comunicação, foi escolhida por Valeriano Abreu. Para mim foi uma surpresa. Primeiro pelo aspecto fugiu do perfil que o Valeriano estava buscando. Conversou com a Suelen Lima, né? Suelen Lima, que é evangélica, cantora gospel, mulher, né? Depois chegou a conversar com outras mulheres também evangélicas, e agora escolhe um homem e também ligado à Igreja Católica. Quer dizer, e quebrou também, vamos dizer, essa corrente que existe em Anápolis, de que um tem que ser evangélico e o outro tem que ser católico. Mudou, porque o Valeriano, ele é ministro da Eucaristia, ou seja, bem ligado à igreja. O Fernando Dutra eu sei que ele é católico, eu não sei a que ponto, se é daquele frequente, que participa. Não, ele é católico. Ele participa, né? Ele é católico, então, praticante. Então mudou bastante o perfil, né? Para quem está buscando uma mulher e do meio evangélico, aí busca um homem católico, quer dizer, foi uma mudança assim, de 360 graus. Agora, embora tenha acontecido essa mudança de rumo, né? O Valeriano queria uma coisa e acabou fechando outra, mas eu não percebo também, Marcos e Lucivan, que ele tem andado para trás, não. Eu acho que não foi uma escolha, na minha opinião, ruim. Não, pelo amor de Deus, não é criticando aqui o Fernando, não. Não, e nem estou dizendo que você está criticando, não. Dizendo, pode parecer que o Valeriano teve que... não deu uma opção, não deu outra, agora foi obrigado a escolher uma outra aqui. Eu não vejo assim também, não. Eu acho que é uma chapa do Valeriano com o Fernando. O Fernando é uma pessoa muito benquista na cidade, um empresário respeitado, Sim. Uma pessoa do bem. Então, assim... ele não vai deixar de somar para esse projeto, não. Não, uma pessoa bem articulada, não é? benquista, de fato, inclusive no meio,
sabe? No meio da comunicação, uma pessoa considerada e é uma pessoa escolada também em disputas eleitorais. O Fernando vem disputando para vereador aí há um bom tempo já, migrando de um partido para outro, buscando, sempre está colocando o nome dele para apreciação popular e também achei uma novidade. Nem sabia que ele estava afiliado ao PSL, certamente ia ser um candidato a vereador, mas é uma chapa aí que pelo menos já bate o martelo e já expõe de forma de pré-campanha um nome aí. Só que aí tem um detalhe, mostra também que praticamente encerram as negociações do PSL em busca de uma coligação, né? Já acaba. Porque está tendo essa dificuldade. Nós já até comentamos isso aqui em programas anteriores. E mostra isso agora. Agora, como é chapa pura, já fechou, já bateu o martelo, faltando aí 20 dias para as convenções já bater o martelo, mostra que o PSL deve caminhar sozinho mesmo. Você pode dizer que o PSL é chapa pura de cabelo e barba. E não vai ter um tempo ruim na televisão não, porque é a segunda maior bancada, né? E que é o cálculo feito pela bancada da Câmara de Deputados Federais. Tem muitos. O PT, o primeiro, o PSL foi a segunda maior bancada. Então deve ter um tempo aí razoável para fazer um trabalho. E com apoio de televisão lideranças nacionais, como o Major Vitor Hugo, deputado, acho que não, né? Pois é, tem essa questão, né? Coloca isso aqui, essa é talvez a vírgula que se coloque aí. Porque o deputado federal Major Vitor Hugo, que é uma liderança, um expoente do PSL nacional, tem credibilidade com o presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Eu acho que é o nome do presidente em Goiás. E o Major Vitor Hugo ele tem aberto portas importantes para o debate político, para a discussão política em Goiás e de maneira especial aqui na cidade de Anápolis. Ele hoje certamente é um político que vai ter influência nesse processo eleitoral. E o Major Vitor Hugo, numa entrevista que ele concedeu ao Lucivan, agora nesses dias, ele deixou claro que naqueles redutos onde o PSL tem candidatos ou é formado por pessoas que estão ligadas ao delegado Valdir, que vou parafrasear aqui um político nosso aqui de Anápolis, que dizia que ele era inimigo figadal, e ainda puxava o L, figadal, é um inimigo figadal, eles são inimigos políticos, Major Vitor Hugo e o delegado Valdir, onde o partido tiver ligação com o delegado Valdir, o Major Vitor Hugo diz que não apoia e que o grupo ligado ao presidente Bolsonaro não vai apoiar. Mas então ele não vai apoiar ninguém, porque quem é o presidente regional do PSL? O Major Valdir. E ele que formou os diretórios. Ele formou os diretórios, ele que cantou, então não vai apoiar ninguém. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, teve pessoas que quando dessa separação de PSL e Bolsonaro, bateram muito no presidente Bolsonaro. O deputado Valdir, inclusive, falou palavras pesadas contra o presidente. Então o que ele quis dizer é isso, deu a entender, aí é onde nós vamos entrar aqui com a nossa análise, com a nossa opinião. Deu a entender que ele está dizendo que aqui em Anápolis o grupo de Bolsonaro não vai apoiar a candidatura do PSL? Assim, pegando um fato da ruptura, assim, uma coisa foi, tanto é que o Major Vitor Hugo é filiado ao PSL, mas uma coisa foi a forma que foi feita a ruptura. Aqueles ligados ao delegado Valdir, o delegado Valdir em si bateu pesado no presidente, falando até baixando o nível, inclusive, do debate. E aí é perceptível aqui em Anápolis. O diretório é do delegado Valdir. Aqueles ligados, aqueles que são bolsonaristas e que são ligados ao Major Vitor Hugo, que ficaram do lado do Major Vitor Hugo, saíram do PSL e foram para outros partidos. Qual que é a sua pergunta? Se o Bolsonaro... Se deu a entender pela fala do deputado Major Vitor Hugo que aqui em Anápolis o grupo ligado ao presidente Bolsonaro não apoiaria uma candidatura do PSL porque o diretório do partido aqui é ligado ao deputado Valdir? Não, deu para entender, não ficou claro. Então você acha que ele falou isso? Falou Anápolis, ele não falou com essas palavras, mas aquele pinguinho na letra a gente sabe ler. Ele falou, Anápolis, o candidato, inclusive os candidatos a vereadores, não é só o candidato a prefeito, ele é ligado ao delegado Valdir, aquele que xingou lá no passado do presidente. Então não tem acordo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Então ficou bem claro que Anápolis não terá apoio do presidente. Como muitos querem. Muitos querem. Não é só o PSL que quer, não. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas que quer. E essa questão do PSL, a gente há uma discussão lá em Brasília de que o PSL, o presidente pode voltar para o PSL. Tem essa discussão. Não é? Tem. Eu não sei se seria interessante para o presidente voltar agora para o PSL, porque aí ele teria que se movimentar muito mais
para que o PSL tivesse sucesso nas eleições municipais. Ao passo de que ele, estando sem partido, ele pode ter os bolsonaristas, independente de que sigla esteja, de pessoas que apoiam o governo dele, então ele teria uma vitória muito mais ampla e depois ele faria um debate aí do ponto de vista partidário. Agora, não seria um retorno definitivo, né? Porque já há um trabalho sendo feito para criar um partido que vai abrigar o presidente da República. Vai ser uma coisa transitória. E os filhos que concorrem à eleição municipal, os filhos do presidente vão concorrer por outros partidos, ninguém está no PSL. O Progressistas de Anápolis realizou essa semana uma reunião, primeiro do diretório do partido, né, dos membros da executiva do partido, do diretório do partido. E aí, deixa eu só fazer um parênteses aí, pode? Mas você, é uma reunião virtual. Só que sabe quem compareceu no local presencial? O deputado Adailton. Deputado estadual, o coronel Adailton. Aí tirou lá, porque ficou insatisfeito com algumas declarações do presidente. Ele vem chorando muito tempo, vem reclamando muito tempo do partido. Só que o segundo Leandro Ribeiro, que é o presidente do partido, tiraram as arestas lá. Tudo indica que ele não deve levar seu nome para a convenção. Então estão trabalhando para tirar o nome dele. Para fumar o cachimbo da paz, digamos assim. Então, o cachimbo da paz também é difícil chegar aí. Então você na boca, mas acendeu. Sabe quando você põe o cachimbo na boca, você vem com fogo e o negócio não pega? Não tem fumo, não tem nada. Assim, quando tem fumo, ele está meio molhado, não pega, fica aquela fumaceira primeiro. Mas está tentando. Mas vamos ver se vai dar, né? O coronel vai apoiar o prefeito? Não, isso aí pode esquecer. É isso que eu estou falando, pode ser. Mas só de não fazer campanha contra já vai ser. Não, eu acho que vai trabalhar para. Só que aí tem um detalhe, o coronel, o senhor nos acompanha, abre o olho. Se o senhor declarar apoio a um outro candidato, pode dar infidelidade. Se o senhor trabalhar para um outro candidato, tem gente de olho, eu estou te falando que eu sei, tem gente de olho no seu cargo. Não, e aí vai a infidelidade partidária. Não precisa ir longe não, só pega só a relação dos seus suplentes. Normalmente quem fica de olho nisso aí é suplente. Então, abre o olho. Deixa eu falar aqui, só para fechar. Aí depois da reunião do PP no diretório, o prefeito Roberto Naves e o PP, eles se reuniram como representantes, como dirigentes dos outros partidos que vão apoiar a chapa à reeleição do prefeito Roberto Naves. Todos os presidentes estiveram presentes, todos. Só um que não teve, porque o partido o Clóvis acabou em Anápolis, não vai ter candidato a vereador. Para isso tem 2 partidos que não vão, assim, 3 que não vão ter nada. A gente pode considerar isso como uma pré-convenção, não pode? Pode. Como se fosse uma pré-convenção. Inclusive lá o prefeito pediu para que todos definam o mais rápido possível as datas das convenções, porque ele quer participar de todas. E o advogado que estava presente, o advogado também que vai trabalhar nessa área jurídica para os partidos, pediu para que todos realizem as suas convenções antes do dia 16. Porque eu já vi nas eleições anteriores, muitos partidos deixam para se reunir no último dia com aquele partido do cabeça de chapa. Mas o advogado pediu para que não, no dia 16 seja só para o PP, só para o progressista. Então todos devem realizar a convenção antes. Deve ser dessa forma que vai acontecer. Só lembrando, o Novo é um partido que diz que não vai participar das eleições, não vai apoiar ninguém, vai para o prefeito, não vai ter candidato a vereador. O PTC, da mesma forma, o Davi Corredeira, não deve participar. E o PROS também. O PROS é apoiando a candidatura do prefeito Roberto Naves, mas sem candidato a vereador. Agora o PTC e o Novo, nem candidato a prefeito, nem vereador. Vocês viram que tem muita coisa esses dias e certamente no próximo programa a gente vai estar aqui opinando e analisando muita coisa bacana que está acontecendo nos bastidores da política em Anápolis. Marcos Vieira, valeu? Valeu. Pessoal, inscrever aí, né? Se inscrever, compartilhar, curtir, mandar comentário. A gente tem que falar do Zé de Lima. Cadê o Zé de Lima? Deu uma afastada, né? Tentei descobrir que já vi. Fugiu do noticiário. E ele é baú, viu? Segura. Tentei descobrir que já vi dele, não consegui não. No nosso programa a gente traz o paradeiro do Zé. É o nosso desafio, o nosso programa. Nossa missão impossível, descobrir o candidato ou candidata à vista do Zé de Lima. Valeu, Lucivan. Abraço a todos. Agradecendo a Elave Produções, que é a produtora aqui do nosso programa, e a você que ficou ligado com a gente, um abração e até o próximo Poder Político.